Mas nessa manhã eu queria falar com vocês sobre experiências com Deus. Eu estava lembrando, que a última vez que eu estive aqui falando, falei com vocês sobre Jacó, a relação de Jacó, Lia e Raquel. E eu queria nessa manhã retomar a nossa conversa sobre Jacó. Olhando para Jacó, olhando para as experiências de Jacó com Deus, e a partir das experiências dele, extrairmos algumas lições para nós. A partir das experiências que Jacó teve com Deus, extrairmos lições sobre experiências que nós podemos ter com Deus. E sobre o nível de relacionamento que nós estamos desenvolvendo e desenvolvemos com Deus. Abra a palavra de Deus junto comigo, no livro do Gênesis, no capítulo de número 27. Gênesis 27. Então, vamos lembrar um pouco da história de Jacó. Nós vamos dar uma passeada nos textos aí, entre o 27 e o 32. Então e o 33. Então você deixa a sua Bíblia aberta, a gente vai olhando e vendo e descobrindo nas Escrituras o que Deus pode falar conosco através da vida de servos dele, que está aqui descrita, servos dele como Jacó, está aqui descrita no texto bíblico. Você vai olhar o seguinte, lá no Gênesis, no capítulo de número 27, vamos lembrar um pouco da história para daí a gente avançar. Introduzir aqui o contexto. Vocês vão lembrar comigo, quantos aqui conhecem a história de Jacó? Quantos conhecem a história de Jacó? Maioria absoluta. Quem não conhece a história de Jacó? Poucas pessoas não conhecem, então vou fazer uma lembrança aqui para a gente saber do que a gente está falando. O que acontece? No Gênesis 27, Jacó e a sua mãe têm uma atitude extremamente complicada, porque eles armam uma situação e enganam seu pai Isaac. Enganam para quê? Para que Jacó receba uma bênção, que é a bênção da primogenitura, que era uma tradição do povo de Israel, que era uma bênção distinta. O filho primogênito, segundo a tradição, à época, segundo a tradição hebraica, ele tinha uma bênção distinta, uma bênção espiritual distinta, e isso dava a ele também uma distinção na partilha dos bens do pai. Ou seja, a primogenitura era uma situação de distinção, era uma situação de privilégio. E o Jacó era o irmão mais novo. Tadinho, está com fome. Está com fome. Ronaldo, providencia uma madeira ali, Ronaldo. Fica à vontade se quiser levar. Nós estamos em casa. Imagina, desse tamanho, falando, vou ouvir esse cara aí 30, 40 minutos agora. Se os adultos já olham meio... Imagina, quantos anos ela tem? 2 aninhos, fala, meu Deus do céu, esse cara vai longe aí. Mas, estava dizendo para vocês, o Jacó era o irmão mais novo, o mais velho era Esaú. Isaac, já bastante idoso, sem enxergar bem, diz para Esaú o seguinte: Esaú, vá ao campo. Esaú era um homem da caça, era um homem do campo, era guerreiro e tal. Jacó era um cara mais da casa, mais próximo às atividades da casa e tal. E aí o pai chama Esaú, fala, Esaú, meus dias estão finalizando, eu preciso abençoar você. Você faz o seguinte, traz aquela caça que eu gosto, faz aquele guisado gostoso, aquele ensopado gostoso, que eu vou comer, e aí eu vou abençoar você. A mãe deles ouve, chama o Jacó e fala, olha, teu irmão saiu para caçar,
teu pai vai abençoá-lo. Agora é a hora da gente fazer algo. E eles se unem. Jacó se faz passar por Esaú, leva aquele prato pronto, o pai come, o pai sem enxergar direito, ele se faz passar por Esaú, o pai o abençoa e assim ele rouba a bênção do seu irmão. E assim ele rouba seu irmão. E aí o que acontece no capítulo 28? O capítulo 28 é o capítulo da fuga do Jacó. Então ele apronta, ele mente, ele trapaceia, ele engana, e aí ele foge. O capítulo 28 é o capítulo da fuga. Ao fugir, porque está morrendo de medo que o irmão dele quer matá-lo, que o irmão dele, a hora que sabe, quando o irmão dele chega, isso eu não tinha dito para vocês, mas o irmão dele chega, logo depois que o pai havia abençoado Jacó, o irmão traz a caça, faz o prato, quando traz para o pai fala, ué, tem alguma coisa errada, porque eu já abençoei. Ele falou, mas não foi a mim que o senhor abençoou. Então quem foi? Então foi o seu irmão. Mas e agora, o senhor não pode me abençoar de novo? Não. A bênção, uma vez impetrada, uma vez dada, não tem mais volta. E aí o Esaú fica possesso da vida e parte para cima do Jacó para pegá-lo de jeito. E o Jacó foge. Mas nessa fuga, e aí nós vamos ver o percurso da fuga, nessa fuga Jacó encontra a Deus de variadas formas. Jacó tem pelo menos 3 encontros com Deus bem diferentes. Esse Jacó que está fugindo é um Jacó que foge, mas que leva junto a crise dele, que leva junto as dúvidas dele, que leva junto a fé dele, que leva junto a cultura dele, que leva junto a tradição dele, que leva junto a formação que os pais dele deram a ele, que leva junto uma fé num Deus que ele não conhece muito bem, que é o Deus dos pais dele. E aí, no que ele está fugindo, ele tem essa primeira parada aqui. Olha comigo, capítulo 28, versículo 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Aí tem o versículo 16. Quando Jacó acordou do sono, ele disse: Sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Versículo 20. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Gente, vamos pensar junto aqui comigo. O que está acontecendo aqui? Acontecendo várias coisas aqui. Esse é o primeiro encontro de Jacó com Deus, dos 3 que eu quero falar com vocês aqui nessa manhã. E esse encontro acontece num lugar chamado Betel, que significa casa de Deus. Casa de Deus. O que está acontecendo nesse encontro? Qual que é a característica desse encontro? O que está rolando aqui? O Jacó chega lá, deita, bota a cabeça ali na pedra, deita e tem um sonho. Nesse sonho ele vê anjos subindo e descendo. E Deus fala com ele ali. E é incrível que ele acorda e fala assim: Nossa, Deus estava aqui
E eu nem sabia. Ele toma um susto. Ele toma um susto com a presença de Deus. Por quê? Eu só tenho uma conclusão. Porque ele não conhecia a Deus. Ele fica surpreso com a presença de Deus porque ele não conhecia. Ele não estava acostumado a encontrar com Deus. O Deus que ele conhece é o Deus da tradição dele. Aliás, Deus se apresenta desse jeito para ele. Fala, ó, eu sou o Deus de Isaac, teu pai. Sou Deus de Abraão, teu avô. Ó, ei, presta atenção. Jacó está lá em Betel, está lá na casa de Deus, encontra com Deus e toma um susto. O Deus de Jacó nesse encontro é o Deus da tradição dele. É o Deus dos pais dele. É um Deus que ele não conhecia pessoalmente, mas que ele havia ouvido falar. Ele havia ouvido as histórias do seu pai, havia ouvido as histórias do seu avô, que falavam de Deus, mas que para ele era uma referência assim, tá bom. É um Deus que ele tinha ouvido falar. É o Deus da cultura dele. É o Deus da tradição dele. Eu diria até o Deus da religião dele. Mas não necessariamente o Deus que ele conhecia. E é incrível, porque eu li com vocês o versículo 20 e 21, e Jacó é muito cara de pau, gente. Vocês prestaram atenção no que a gente leu junto? Nas afirmações do cara? Ele é muito cara de pau. Ele encontra Deus, toma um susto, e aí ele fala o seguinte, Jacó fez seu voto dizendo, se Deus estiver comigo, se cuidar de mim, nessa viagem que eu estou fazendo, gente, que viagem que ele está fazendo? Ele está fugindo. Ele está fugindo porque ele enganou. Ele está fugindo porque ele mentiu. Ele está fugindo porque ele está se borrando de medo. Porque ele fingiu ser uma pessoa que ele não era. E aí, a cara de pau dele é tamanha que ele fala o seguinte, olha, se Deus me acompanhar nessa viagem, se Deus me guardar, como é que é? O que ele fala? Se ele me prover de comida e roupa, se ele me levar de volta em segurança à casa do meu pai, então aí ele será meu Deus. Gente, é mais ou menos o seguinte, o cara estava preso, estava no presídio, cavou um túnel, está cavando um túnel, e está lá orando, olha, se Deus me guardar, se der tudo certo, se eu sair lá do outro lado, inteirão, bonitão, não tiver ninguém me olhando, se não acontecer nada comigo, bom, aí ele vai ser meu Deus. Nós estamos rindo aqui, estamos nos divertindo, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Está cheio de gente com esse pensamento hoje em dia. Está cheio de gente com esse pensamento nas nossas igrejas. O cara que vem para a igreja, aliás, é uma característica do nosso tempo. Olha, hoje eu vou lá na igreja. É o seguinte, hein? Se Deus me abençoar com emprego, se Deus me abençoar com saúde, se Deus me abençoar com isso, com aquilo, com dinheiro, com não sei o quê, aí... Gente que não quer ter relacionamento com Deus. Gente que não conhece a Deus. Gente que conhece o Deus do quê? O Deus da cultura brasileira, porque a nossa cultura é uma cultura de religiosidade, de misticismo, que mistura tudo. Não quero ter relação. Quero o seguinte, não quero ter relacionamento com Deus. Quero o seguinte, eu quero que Deus trate de me abençoar. Se Ele me abençoar, aí Ele vai ser meu Deus. É isso que a gente está vendo aqui. É isso que a gente está vendo aqui. Se Deus me der roupa, se Deus me der comida, se Deus me der dinheiro, me der saúde, bom, aí... Gente, o cara é um negociador. Está tentando negociar com Deus.
Quantos entre nós, hoje em dia, na mesma situação, se relacionando com Deus desse jeito, se relacionando com Deus na moeda da troca, da barganha. Quantos se comportando como Jacó, gente que ouviu falar de Deus, gente entre nós que ouviu falar de Deus. Eu ouvi falar lá, meu pai falava para mim, minha mãe me contava umas histórias. Mas e tua vida? E o teu encontro com Ele? Como é que foi tua vida? Mudou tua vida? Não, veja, isso aí não é disso que nós estamos falando. Eu quero saber se Ele vai me abençoar. Gente que não conhece a Deus e que tem reações iguais à de Jacó. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes, Deus se manifesta. E como Jacó, essas pessoas tomam um susto. Nossa, Deus estava aqui, eu nem sabia. Tem gente, às vezes, distante de Deus, sem conhecer a Deus, que está tocando na igreja, de repente, Deus está aqui. Tem gente participando da reunião, toma um susto, Deus está aqui. Deus está aqui. Deus se manifesta. Quanta gente sem conhecer a Deus, ou pior, conhecendo um Deus da religiosidade, conhecendo o Deus da cultura brasileira, da tradição brasileira, atrás das bênçãos de Deus, atrás dos benefícios de Deus, enfim, quanta gente assim nos nossos dias. Esse tipo de encontros, queridos, esse é o primeiro encontro de Jacó com Deus. E eu chamaria esse encontro de um encontro com Deus em Betel, do encontro com Deus na tradição, do encontro com Deus na religiosidade, encontro com Deus na tradição, no espaço religioso, que é um encontro onde o papo desse encontro, o papo é bênção, o papo é barganha, o papo é negociação. É um encontro onde não há intimidade, onde não há conhecimento, onde não há troca, onde não há conhecimento de Deus. O que há é uma referência de um Deus lá que alguém um dia me falou. Esse é o jeito, é o tipo desse encontro. Mas o que eu acho mais incrível é que mesmo Jacó sendo desse jeito, mesmo o papo sendo esse, mesmo Jacó tentando ser negociador, mesmo Jacó não conhecendo a Deus, mesmo Jacó só conhecendo a Deus de ter ouvido falar, mesmo Jacó se relacionando com Deus só pela tradição, o mais incrível é que Deus se manifesta. Porque o nosso Deus se manifesta para quem merece e se manifesta para quem não merece. O nosso Deus é desse jeito. Aliás, imagina se Deus só se manifestasse para quem merecesse. Não se manifestaria para ninguém. Nosso Deus é o Deus da graça, queridos. Nosso Deus é o Deus da graça, que se mostra, mesmo com todas as contradições do Jacó. Às vezes tem alguém aqui entre nós que nem sabe por que está aqui. Por que você está aqui? Eu vim aí. Já é meu costume, já é minha tradição. Eu vou. Ou eu vou porque eu estou na escala, né? Eu tenho que ministrar. Eu vou porque eu tenho que ajudar os irmãos a entregar a ceia ou a passar as ofertas. Eu vou porque eu tenho o meu compromisso. Eu vou porque eu cresci lá. Eu vou porque eu tenho que ir, é a minha igreja, eu tenho que ir.
E Deus vem e aparece. E Deus vem e se mostra. E o céu se abre. E Deus toca. O primeiro encontro de Jacó com Deus é em Betel. É com o Deus da tradição, com esse papo, com essas características todas que eu falei para vocês aqui. Mas tem um segundo encontro, que a gente vai ver junto aqui. Se você andar um pouquinho, ele anda um pouquinho, vai ali para o capítulo 32. 32. Esse já é um encontro diferente. Esse já é um encontro diferente. Como é que é esse encontro? Acompanha comigo a leitura a partir do versículo 22 do capítulo 32. Olha só como esse encontro é diferente. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou 2 das suas mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar... Caramba, o cara não perde tempo, hein, gente? Para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Jacó está fugindo do Esaú, para em Betel, vai para longe, vai lá para a terra do Labão, lembra disso? Quando a gente conversou. Casa-se com Raquel, casa-se com Lia, depois casa-se com Raquel. Aí, constrói a vida, tem os seus rebanhos, seus filhos e tal. E aí, agora, o que ele está fazendo? Ele está no caminho da volta. Está voltando. E ele está atravessando esse lugar que se chama de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então, veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto eles lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Gente, percebe que esse encontro é diferente? Lembra da reação do outro encontro? Lembra do papo do outro encontro? O encontro lá da tradição, o encontro lá de Betel, o encontro lá na casa de Deus, é completamente diferente desse. Lá, o papo era a bênção. Lá a relação pessoal não existia. Lá era o Deus que eu tinha ouvido falar. Lá era o Deus lá da minha tradição, da minha cultura, dos meus antepassados. Aqui, mudou a conversa. Mudou o encontro. Mudou o papo. O que está acontecendo aqui, queridos? Tem luta. Jacó pergunta o nome. E Deus pergunta o nome dele e muda, e transforma o nome dele. E o texto bíblico diz que o nome do lugar foi mudado. Lá no versículo 30 que a gente leu, o nome foi mudado para Peniel, porque nesse lugar ele está dizendo: eu vi Deus face a face. Gente, o que está acontecendo aqui é um encontro pessoal e íntimo. Jacó está encontrando com Deus em Jaboque, que se transforma em Peniel, porque ele está vendo Deus face a face. A conversa aqui não é mais bênção. A conversa é: quem é o Senhor? Eu quero te conhecer.
O Senhor não saia daqui enquanto o Senhor não me tocar. E Deus diz, sim, eu vou te tocar. E eu vou mudar a sua vida para sempre. E a Bíblia diz, e o texto bíblico diz que Jacó saiu daquele encontro com duas características. Ele saiu daquele encontro mancando, que significa o quê? Porque Deus o havia tocado na coxa. Aquele era o sinal de que Deus havia tocado nele. Eu te toquei. Você nunca mais vai andar do jeito que você andava. A partir de agora, você vai andar de uma forma diferente. Mas Deus não para aí. Deus diz para ele o seguinte, qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Teu nome não mais será Jacó, o seu nome é Israel. Porque você lutou com Deus e venceu. Porque você me encontrou. Porque você me conheceu. Porque você falou comigo. Porque você esteve face a face comigo. Jacó, nós agora nos encontramos pessoalmente. Gente, esse é um encontro íntimo, pessoal. É uma experiência que Jacó tem pessoal. É aquele tipo de experiência lá do quarto, sabe? Sabe daquelas, quando a gente está vivendo um momento crítico na nossa vida, que a gente fala, eu vou para dentro do meu quarto, eu vou fechar a porta, eu vou dobrar os meus joelhos, e eu não saio daqui enquanto Deus não falar comigo. É exatamente isso que está acontecendo nesse encontro aqui. É um encontro de joelhos, é um encontro com lágrimas nos olhos, é um encontro de coração quebrantado, é o encontro do desejo de ser visto por Deus, de falar com Deus, de ser transformado por Deus, de ser mudado por Deus. É um encontro sem máscaras, é um encontro sem fingimento, é um encontro cara a cara. É um encontro onde Jacó conhece a Deus intimamente. Vocês estão comigo aqui ainda? Percebe que é completamente diferente? Você tem o primeiro encontro lá na tradição, em que ele toma um susto. Deus estava aqui, nossa, eu nem sabia. Quem é esse Deus? Ah, é o Deus lá do meu pai, do meu avô. O assunto é bênção. Eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero. Aí a gente tem o segundo encontro. E o segundo encontro é o encontro da intimidade. É o encontro do coração quebrantado. É o encontro da mudança. É o encontro da conversão. É o encontro da transformação. É o encontro onde se muda o nome. É o encontro onde se muda o jeito de andar. É o encontro onde se muda o jeito de pensar. É o encontro onde se muda o jeito de viver. É o encontro da intimidade. É o encontro do conhecimento pessoal de Deus. Para fechar, tem um terceiro encontro. A gente está falando de encontros e de experiências com Deus. A gente pode encontrar Deus na tradição, no âmbito da igreja, no âmbito da fé, da religião, da tradição, da cultura, enfim. A gente, olhando para Jacó, a gente pode encontrar Deus pessoalmente, que é um encontro íntimo, que é um encontro no quarto, que é um encontro cara a cara. Mas tem uma terceira e última forma da gente se encontrar com Deus, da gente se relacionar com Deus, da gente experimentar Deus. Capítulo 33. Lembra que o Jacó fugiu? Ele está indo. Aí ele forma a família, faz família e ele está voltando. Mas lembrem-se de que está acontecendo uma coisa. Ele tem uma dívida. Ele tem uma pendência com o irmão dele. Os anos se passaram, mas o irmão dele não esqueceu. A ira do irmão dele ainda está lá. A mágoa está lá. O desejo de matá-lo, a raiva, a amargura, está lá, está presente. E Jacó está voltando para casa. Olha só o que está acontecendo no capítulo 33. Quando Jacó
olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia e Raquel e 2 servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Gente, ele estava morrendo de medo. O Esaú está vindo com 400 homens. Ele está com a família dele, com os rebanhos dele. Ele fala, e agora? O que vai acontecer? E ele manda presentes, e ele faz gestos, e a hora que o irmão dele vem vindo, ele de imediato se lança no chão e se curva 7 vezes em demonstração de humildade, de humilhação diante do seu irmão, de reconhecimento de erro, de pedido de perdão. E aí o versículo 4 diz o seguinte: mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. E o beijou, e eles choraram. Gente, imagina essa cena. Anos de mágoa, anos de amargura, anos de divisão, anos de ódio, anos de medo, anos de tensão, anos de dúvida, anos de separação entre 2 irmãos. E aí eles se encontram. Jacó faz o que fez e Esaú vem e abraça Jacó. E beija Jacó. E os 2 começam a chorar. E aí vem um dos textos que eu penso ser um dos textos mais lindos da palavra de Deus, que é o versículo 10 do capítulo 33. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita esse presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Gente, o que está acontecendo aqui? Jacó não está se encontrando com Deus e tomando susto. Jacó não está se encontrando com aquele Deus distante da tradição dele e levando susto, sendo surpreendido. Jacó também não está encontrando com Deus no quarto dele, na oração dele, na intimidade dele. Jacó está encontrando com Deus, vendo a face de Deus na face do irmão dele. Ver a tua face é como ver a face de Deus. E por que ver a tua face é ver a face de Deus? Porque Esaú mostra para ele amor, compaixão, perdão, ternura, acolhimento, compreensão. Deus está presente nessas coisas. Deus está presente no perdão. Deus está presente no abraço. Deus está presente nas lágrimas de reconciliação. Deus está presente nos relacionamentos de amor. Deus se manifesta de formas inexplicáveis quando a gente se abre para ver a face dele na face daquelas pessoas que nos ofenderam ou que nós ofendemos. Gente, Deus se manifesta na face de gente desconhecida. Deus se manifesta na face de gente esquecida. Ontem a gente estava aqui falando com os jovens, ontem à noite. Estava eu, estava a Patrícia, a gente estava falando sobre, a gente estava falando sobre fé e obras. Como é que a nossa fé se manifesta de maneira prática, em obras? Como é que é isso? Estava junto também o pastor Barnabé, contando alguns testemunhos
lá da casa de detenção, lá do trabalho que é feito nas penitenciárias. E é incrível que eu estava vendo aquelas fotos e eu estava pensando sobre o que eu ia falar hoje cedo com vocês, e eu estava olhando aquelas fotos e falando, gente, esses irmãos nossos aqui da comunidade que estão indo lá no presídio feminino, na casa de detenção, em tantos outros locais, eles estão vendo a face de Deus na face daquelas pessoas. E aquelas pessoas estão vendo a face de Deus na face deles. Quanta gente passando, e aí eu fiquei pensando, quanta gente passando por nós todos os dias, em casa, no trabalho, no metrô, na faculdade, na escola. Será que essa gente está vendo a face de Deus na gente? Será que nós estamos vendo a face de Deus neles? Será que a gente está vendo a face de Deus no diferente, no excluído, no esquecido? Especialmente o último ano e meio, eu tenho trabalhado muito perto, muito próximo, com os imigrantes que estão chegando, com refugiados, gente fugindo de guerra, gente fugindo de desastres terríveis, desastres ambientais terríveis em seus países, gente vindo do Haiti, vindo da África, vindo da Bolívia. E a minha oração contínua tem sido, Deus, me ajuda a ver a tua face na face desses irmãos, Deus. Porque Deus está lá. E a minha oração também é, Deus, que eles vejam a tua face na minha face. Porque quando a gente acolhe, quando a gente traz, quando a gente abriga, quando a gente ama, quando a gente perdoa, quando a gente ousa amar, sabe o que acontece? As pessoas veem a face de Deus na nossa face. Deus se manifesta nos relacionamentos. Deus se manifesta no amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não adianta. É lindo a gente vir aqui, a gente cantar, a gente louvar a Deus. A gente fica com o coração cheio, alegre, a gente ouvir uma boa palavra, a gente ser inspirado. Mas o que demonstra de fato se a gente conhece a Deus é se a gente ama. Amados, amemo-nos uns aos outros. Porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. E o Jacó encontrou a Deus numa relação de amor, de amizade, de reconciliação, de paz. O Jacó encontrou a Deus. Ele encontrou a Deus na face do irmão dele. Ele encontrou a Deus na face do próximo dele. Eu vou encerrar com vocês nessa manhã. Se tiver alguém que pudesse vir aqui no teclado comigo. Eu vou encerrar com vocês nessa manhã, concluindo aqui e relembrando o que a gente falou juntos. O Jacó encontrou a Deus na tradição dele, na igreja. Depois ele encontrou a Deus no quarto, face a face, lá de portas fechadas. E depois ele encontrou a Deus na face do irmão dele. Isso poderia até ser, eu fico pensando que poderia até ser um processo crescente, porque ele encontra a Deus na igreja, depois ele encontra a Deus no quarto, ele é tocado, mudado, transformado profundamente, ele tem uma experiência com Deus muito especial, e aí ele está pronto para encontrar Deus na face do Esaú. Na face do Esaú.
São 3 encontros. São 3 experiências que todos nós temos. Todos nós. Todos nós temos. Mas posso confessar uma coisa para vocês? Eu vivo e vivi essas 3 experiências. Mas para mim, a minha sensação é que a experiência máxima de encontro com Deus, a experiência máxima da nossa fé, é quando a gente encontra Deus na face do nosso irmão. Quando a gente encontra Deus no perdão do irmão, no amor, no abraço, nas lágrimas. Para ser super franco com vocês aqui, eu já me encontrei Deus em lugares que eu nunca imaginei que eu fosse encontrar. Eu já encontrei Deus ouvindo uma música brasileira que não tinha nada a ver. E de repente salta ali um verso, salta uma poesia, salta uma coisa. Eu falei, nossa, Deus estava aqui, eu nem sabia. Já encontrei Deus num ambiente, fui uma vez chamado para falar num seminário de tradição católica, que não é a minha nem a nossa tradição. Aí eu fui chamado para falar lá, e eu muito pretensioso, né, achando que ia lá, falei, puxa, eu vou aqui, vou ensinar alguma coisa aqui hoje, né? Deixa eu falar um pouco sobre Deus aqui. Aí eu estava lá. E eu estava sentado, esperando o momento em que eu ia usar a palavra. Gente, de repente aqueles alunos e aqueles seminaristas, aliás, aquele grupo tem um trabalho lindo, eles fazem um trabalho, o trabalho deles, eles são especialistas, a especialidade deles é em cuidar do povo que vive e que mora na rua. Então você imagina que tipo de gente é essa, que tipo de relação com Deus tem esse povo que só cuida de um povo que ninguém quer saber, que aliás ninguém enxerga. Aí eu estou lá sentado esperando o momento que eu vou falar. Eles começam a cantar um cântico. E aquele cântico me remeteu à minha infância. Gente, de repente eu senti uma presença do Espírito Santo tamanha, que eu comecei a chorar no meu lugar de alegria. Sabe aquela coisa que você já deve ter vivido também? Assim, sabe aquela coisa? Eu não estava ali para aquilo, eu não imaginava aquilo. Deus me encontrou ali. Lá no fundão da cidade. E aí eu olhei e falei, nossa, Deus estava aqui, eu nem sabia. Porque o Deus da graça resolveu se revelar ali. Às vezes, eu encontro com Deus lá no meu quarto. Acho que você também é assim. Às vezes eu encontro com Ele lá e falo, Deus, o Senhor precisa me mudar, Deus. Deus, quebranta meu coração. Deus, abre os meus ouvidos. Deus, quebra a minha dureza, Deus. Deus, me faz te ver. Me faz te enxergar. Deus, fala comigo, eu não estou ouvindo mais tua voz. Deus, faz tempo. Deus, me encontra aqui, Deus. Estou com saudade do Senhor. Deus, trabalha em mim, Deus. Deus, eu quero te ver mais. Estou lá falando com Ele. Às vezes brigo com Ele. Você nunca brigou com Deus, né? Ainda bem. Você está mais santo que eu. Mas às vezes brigo com Ele. Mas às vezes sai mancando também. Mas às vezes eu me encontro com Deus na experiência do perdão. Às vezes eu me encontro com Deus na experiência da compaixão, do amor, de estar perto, de estar junto,
de enxergar a face dele na face de quem está ali. Eu tive uma experiência tão forte a semana retrasada. Eu estava muito incomodado com os dias de frio. 113 pessoas morreram de março para cá na rua, por falta de condições de acolhimento, de abrigamento. Eu falei, Deus, eu sou tão pequeno, Deus, mas eu queria poder fazer mais, queria poder fazer alguma coisa. E aí, eu me lembrei de um amigo. Ele é um pastor, missionário, lá na Cracolândia. Eu liguei para ele, eu falei, eu quero ajudar mais. Quero ajudar mais. Nós temos... Aí, estava pensando, nós temos que fazer a questão de política pública assim, assado, temos que cobrar do governo isso, temos que fiscalizar aquilo, temos que chamar... Que papo é esse da Guarda Civil Metropolitana ficar tomando cobertor, tomando pertence das pessoas que moram na rua? Que papo é esse de dar esculacho em quem vive na rua? Que papo de louco é esse? Aí eu fui lá. Liguei para o meu amigo e falei, eu quero ir aí. Ele falou, não, vem aqui. Eu falei, eu quero conversar com o povo aí. Quero saber como é que nós podemos ajudar. E aí eu fui lá na Cracolândia e aí a gente começou a conversar. Cheguei lá, no fim da tarde, comecei a conversar com alguns homens lá, que no começo da noite chegavam, saíam dos lugares onde eles estavam, para vir para o abrigo da Missão Sena, que é lá onde o João, chamado João Boca, faz o trabalho dele. E aí eu comecei a ouvir as histórias daqueles homens. Quanto tempo você está na rua? 6 anos. 10 anos. 12 anos. E aí o Paulo falou comigo. Paulo, quanto tempo você está na rua, Paulo? 16 anos. Ele falou, mas aconteceu uma coisa muito especial comigo, Carlos. Eu falei, o que foi? Ele falou, depois de muitos anos de dependência do crack, eu nunca tinha ficado sem usar um dia que fosse. Faz 4 semanas que eu estou limpo, foi o que ele me disse, a palavra que ele usou. Eu falei, mas o que aconteceu, Paulo? Ele falou assim, eu encontrei Jesus. Eu falei, Paulo, mas assim, como que é encontrar Jesus? Jesus veio, apareceu para você, falou com você? Ele falou, não. Ele apontou para o João e falou assim, ó, eu vi Jesus na face desse cara aqui, ó. Eu falei, o quê? Ele falou, é. Ele falou, há alguns anos ele vinha aqui, passava lá no fluxo, onde a gente usa crack, onde as pessoas estão usando crack, e lá passa a polícia, lá passa agente público, lá passa gente, e ninguém olha para nós. Mas esse cara aqui, há alguns anos, ele vai lá, e ele passa, e ele nos conhece a cada um de nós pelo nome. E ele vem, e olha no nosso olho, e nos trata de igual para igual, nos chama pelo nosso nome e diz o seguinte, eu continuo te esperando. Eu continuo te esperando. Ele falou, há 4 semanas atrás, ele foi lá. E eu estava querendo usar droga, peguei o meu cachimbo. Ele pegou meu cachimbo. Ficou assim, o João, jeitão, doidão. Pegou o cachimbo, amassou assim, jogou no chão. Ele falou, chega, você vai se matar. Você não pode fazer isso. Ele falou assim, eu não desisti de você. Eu amo você. E ele falou, João, me dê um abraço e um beijo. Ele falou para mim, Carlos, há 5 anos, eu não sabia o que era um abraço e um beijo. E naquele abraço, naquele beijo, eu senti que Jesus estava me abraçando e me beijando. No abraço do João, que era o abraço de Jesus, eu chorei. Ele falou para mim. Ele falou, Deus estava lá.
Deus foi me visitar. Deus estava na face do João. E o João via a Jesus na face do Paulo. Se isso, queridos, não é encontro com Deus, sinceramente, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. O que eu sei é que a gente precisa encontrar Deus em 3 dimensões: na igreja, nos cânticos, no louvor, na adoração, na cultura, na tradição. Mas a gente precisa encontrar com Deus lá no nosso quarto. Mas a gente não pode parar fechado no quarto, porque a hora que a gente se levanta, terminando a nossa oração, que a gente abre os olhos e a gente vai para a rua, a nossa oração tem que ser: Deus, me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus, a ver a tua face na face de todo esse povo que eu encontro todos os dias, em todos os lugares por onde eu passo. E me ajuda, Deus, a ser a tua face para cada uma das pessoas que me encontrarem. Amém? Vamos ficar de pé.